Olá, eu sou o Djane da Libertas Permacultura. Na videoaula de hoje, eu vou dar continuidade ao assunto cultivo do maracujá. Na semana passada nós falamos da polinização, mas talvez muitos de vocês ainda não tenham um pé de maracujá. Então, hoje eu vou ensinar como fazer o cultivo, desde o plantio da semente até a frutificação. Esse período do ano, mês de julho e agosto, é um período ideal para plantar maracujá. Que aí, quando o tempo começar a esquentar no verão, essas plantas já vão começar a soltar os seus botões florais. É uma planta de produção muito precoce. Então vamos lá às dicas de cultivo de hoje. O primeiro passo é conseguir um maracujá bem maduro. Você pode pegar até esses maracujás na feira. Hoje eu tenho aqui um maracujá doce. É a mesma forma de cultivo do que o maracujá azedo, esses que a gente encontra em feira. Primeira coisa, abre o maracujá, retire a semente. Então colocamos sobre o papel e dá uma esfregadinha para retirar a polpa da semente. Caso a gente plante com a polpa, muitas acabam não germinando. Então o ideal é retirar essa polpa, deixar a semente bem limpinha. Então deve ser retirado toda a polpa da semente. Ela vai ficar assim, pretinha. Não precisa nem deixar secar. Agora é só plantar. E o plantio é bem simples, pessoal. Após retirar a polpa da semente, faça uma sementeira em algum pote. No caso aqui eu estou com um vasinho. Pode ser pequeno. De forma a você colocar várias sementes. Pode jogar as sementinhas. Após distribuir de forma aleatória as sementinhas, cubra elas com um pouco de material. Ela precisa ficar a 1 centímetro no máximo de profundidade. E eu costumo colocar um pouco de palhada por cima para ajudar a ficar mais fresquinho. Isso vai ajudar a manter a umidade. E regar todos os dias. Com mais ou menos 20 dias, ela terá germinado. Então, pessoal, eu faço assim. Coloco muitas sementes em um pote e após elas germinarem e alcançarem mais ou menos os 10 centímetros e 2 pares de folha, eu seleciono as melhores, as maiores e transfiro ela para um pote maior, para ela se estabelecer e quando ela alcançar uns 30 centímetros, aí eu transfiro ela para o campo. E é claro que, tanto na hora de fazer a muda, quanto na hora de preparar um pote maior para que a muda se estabeleça, é preciso colocar um bom composto orgânico para ela ter uma quantidade de nutrientes suficiente para que ela se desenvolva bem. E ao transferir ela, muitas vezes acontece o seguinte: ao a gente retirar uma muda, eu vou tirar uma aqui para vocês verem, algumas saem com torrão, mas outras não. Como essa aqui, por exemplo. Não ficou terra nenhuma na raiz dela. A raiz está toda exposta. Se eu colocar ela aqui, ela vai sofrer um pouco. Então tem uma forma da gente contribuir com essa mudinha nesse primeiro momento que formos fazer a transferência. E a dica é o seguinte: eu misturo cinza, o composto e um pouco de água e faço uma pasta. Agora eu pego essa muda que ficou sem o torrão de terra nas raízes, passo suas raízes dentro dessa papinha, que é rica em nutrientes. E após fazer isso, eu planto. Então ela vai ter uma camada de proteção em volta da raiz. Aí eu pego o pote, abro um buraco com a ponta do dedo e coloco essa plantinha. E na hora de plantar, pessoal, é muito importante lembrar de deixar a raiz esticada. Às vezes a raiz embola, a planta não desenvolve bem. Ela precisa que suas raízes fiquem bem esticadas. Então essa forma de fazer essa papinha é ótima. Dá uma certa firmeza à raiz e protege ela, que é muito sensível. Isso vai dar uma ajuda muito grande no primeiro momento dessa muda, nesse novo vaso. Então, ao alcançar uns 30 a 40 centímetros, é hora de levar para o campo. E é claro, pessoal, desde
quando você coloca a sementinha e também quando você transfere para o vaso e ao levar para o campo, sempre é importante cobrir em volta da mudinha. Isso ajuda muito a manter a umidade, sem deixar essa palhada encostar no caule da planta. Deixa um pouquinho afastado do caule, mas que em volta esteja toda protegida. Isso ajuda muito. Na hora de jogar a água, não compacta a terra e também mantém o ambiente fresquinho, criando um ambiente de vida. Agora eu vou mostrar para vocês como fazer uma parreira de maracujá de forma fácil e que também se torne fácil o manejo. Aqui eu tenho o plantio do maracujá da forma horizontal, uma parreira. Dessa forma, ocupa uma grande área e o manejo é um pouco mais difícil, porque ele acaba se embolando todo e a gente não sabe qual que é o ramo primário, o ramo secundário, mistura tudo. Então, se você não tiver um manejo mais apurado, ele não vai produzir tanto. Recentemente, eu vi uma produção de maracujá plantado na forma vertical. Ao invés dessa parreira cobrindo tudo, só uma cortina de maracujá. E ele produz muito. Eu gostei dessa técnica, vou plantar esse ano dessa forma. Então eu vou mostrar para vocês essa técnica, que eu considero melhor, porque eu vi que produz muito mais e o manejo é muito mais simples. Vamos lá que eu vou mostrar como. Eu vou demonstrar essa forma de plantio através de um desenho para vocês. Essa parte preta são as estacas, 4 estacas com 1,80 m de altura. O que vai definir a altura dessas estacas é a altura de quem vai manejar essa parreira, né? Para não haver a necessidade de subir numa escada para manejar. Então foi colocado as 4 estacas e 3 arames. O primeiro a 50 centímetros do chão, o último no topo da estaca e esse terceiro aqui do meio divide a razão. Vai ficar no centro entre os 2 arames. Então a gente planta um pé de maracujá no pé dessa estaca e no pé dessa estaca. 2 pés de maracujá. Como eu já disse em outras vezes para vocês, o cultivo do maracujá necessita ter mais de um pé, para que haja uma polinização perfeita. Esse maracujá, à medida que ele for crescendo, a gente vai estaqueando ele, vai amarrando ele nesse tutor, que no caso é a estaca que foi colocada para esticar os arames. Só que ao longo desse tempo, vai nascendo uns galhos no maracujá. Esses galhos a gente não deve deixá-lo crescer. Devemos deixar apenas o ramo primário chegar até no topo da parreira. Quando ele chegar no topo dessa parreira, você deixa ele passar mais ou menos uns 10 a 15 centímetros. Quando ele alcançou isso, você corta, poda essa ponta dele. Então até aqui só tem um ramo primário. Assim que você realizar essa poda, ele vai soltar 2 galhos, que serão os galhos secundários. Agora vamos deixar ele crescer. Vai sair um galho e outro galho. Um para um lado e um para o outro. Então você vai deixar agora um vir para cá e o outro ir para lá. Lembrando, pessoal, que essas estacas estão aproximadamente 5 metros uma da outra. Pode variar, pode estar 4 a 6, vai depender da sua área aí. Nós vamos deixar esse galho secundário ir até o meio. Então, se tem 5 metros aqui, esse galho secundário vai seguir 2,5 metros. E esse de cá vai vir para cá 2,5 metros também. E o de lá, 2,5 metros. Eu vou colocar um pontinho aqui no meio, só para vocês entenderem melhor. Então eu deixei esse subir, o secundário veio um para cá, outro para cá. Quando ele alcançar esse ponto aqui, eu podo ele. Eu vou deixar esse ramo secundário crescer 2,5 metros para cá e 2,5 metros para cá. A mesma coisa no outro maracujazeiro. Só que à medida que ele vai crescendo, esses 2 galhos secundários, vão aparecer os galhos terciários nesses ramos secundários. Quando ele começar a nascer os ramos terciários, eu vou cortar também, porque a intenção é que o galho secundário chegue até o meio. Enquanto ele não chegar ao meio, eu não vou deixar os ramos terciários crescerem, eu vou cortar eles. Quando os ramos secundários
alcançarem o meio, eles se encontrarem com a outra planta, eu vou deixar agora os ramos terciários crescerem. E eles vão surgir aqui. Eles vão descendo. À medida que esses galhos terciários vão crescendo, eu não vou deixar os quaternários crescerem, porque eles vão começar a surgir aqui. Eu preciso que esses terciários cheguem até esse arame aqui da base do pé, o primeiro arame. Só quando esses ramos terciários chegarem nesse primeiro arame aqui, é que eu vou deixar os galhos quaternários crescerem, caso eu queira. E caso tenha espaço também. No caso, os quaternários vão crescer aqui do lado. Eu vou deixar ele seguir um pouquinho, com mais ou menos uns 30 centímetros que ele vai ficar. Então, no final, eu vou ter uma cortina de maracujá. É muito mais fácil o manejo dessa forma, porque ele está no máximo na altura ou alcance dos nossos braços, e a gente consegue deixar os seus ramos um pouco mais distante um do outro. Isso ajuda muito, porque entra mais ventilação, é uma forma de manter mais saudável o pé de maracujá. A cada folha tem um fruto. Então, ao final, a gente vai ter uma cortina repleta de maracujá. Como foi colocado 2 pés de maracujá e tem mais estacas, é claro que, caso você não tenha uma continuidade da sua parreira, esse galho que está vindo aqui para fora do plantio, você pode estar deixando ele, ao invés de 2,5 metros, ele continuar aqui e vir mais aqui, tanto esse quanto esse. Não exatamente precisa ficar a divisão certa aqui. Você pode deixar o galho que está indo para lá seguir mais um pouco. Lembrando que, caso você deixe aqui o secundário crescer mais, tem que encontrar um limite para ele, para depois você deixar os ramos terciários desenvolverem. Então, pessoal, essa foi a dica de hoje. Experimentem fazer aí. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato com a gente. Compartilhe essas ideias aí com a família e com os amigos. Agradecemos ao Programa de Educação Ambiental da ArcelorMittal Monlevade e Mina do Andrade. Até a próxima, pessoal!